Então, estamos chegando aos 200 anos de independência do Brasil. Vamos entender, em um breve relato, como se deu esse processo que culminou com o famoso dia 7 de setembro de 1822. Na verdade, as terras do Brasil, ao serem descobertas pelos portugueses, de imediato não chamaram a atenção do povo português. O governo português, na época, estava ocupado com outras atividades, especialmente o comércio de especiarias com o Oriente, que proporcionava muitos lucros para a coroa portuguesa. Portanto, o ano de 1500 não significou muito para os portugueses a descoberta das terras brasileiras. Somente a partir de 1530, quando o comércio de especiarias orientais entra em decadência, porque outros países também começaram a comercializá-las, é que a coroa portuguesa decide iniciar a colonização do Brasil através de Martim Afonso de Souza, que chega ao Brasil para iniciar a colonização através da produção da cana-de-açúcar. Durante esse processo, muitas revoltas passaram a acontecer no Brasil, revoltas essas que tiveram influências de muitas mudanças, de muitas transformações que ocorriam também na Europa, especialmente a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Esses movimentos serviram de inspiração para o povo brasileiro também buscar sua liberdade, até porque as colônias inglesas se tornaram livres da dominação da metrópole Inglaterra e se transformaram nos Estados Unidos. E a população francesa conseguiu derrubar o regime absolutista europeu e instituir um regime mais democrático lá na França, através da conhecida Revolução Francesa. De que forma essas informações chegavam ao Brasil? Através de estudantes brasileiros que já moravam na Europa. Esses eram filhos de mineradores, porque no mesmo período acontecia no Brasil a extração de ouro em Minas Gerais. Então esses estudantes que já estavam nas universidades europeias, ao verem esses movimentos de liberdade por lá, trouxeram para o Brasil essa influência e passaram a divulgar em meio ao nosso povo as ideias de liberdade. Chega o momento de Dom João VI, que já estava no Brasil com a sede do governo português instalada aqui no Rio de Janeiro, retornar a Portugal. Então, em 1808, Dom João volta para Portugal, deixa aqui no Brasil o seu filho para manter a posse da terra, Pedro de Alcântara, mais tarde Dom Pedro I. Começa a administrar a colônia, enfrentando diversas revoltas. Nós tivemos aí movimentos de liberdade na Bahia, a famosa Conjuração Baiana, um movimento, na sua maioria, por pessoas de baixa renda, pessoas pobres, negras, que buscavam a sua liberdade. Tivemos também a Revolução Pernambucana e, principalmente, a Inconfidência Mineira, o famoso movimento liderado por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que também buscavam libertar o Brasil do domínio português. Há quem diga que o movimento que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, lá às margens do Riacho, em Ipiranga, em São Paulo, não representou a independência do Brasil para todo o território. Por isso, o governo português entendeu que poderia continuar dominando outras partes do território brasileiro, inclusive o Piauí. É aí, neste momento, em que irrompe no Piauí a famosa Batalha do Genipapo. Para conter esses movimentos de liberdade, nós tivemos aí o Major Fidié, João José da Cunha Fidié, enviado pelo governo português para vir ao Piauí abafar os movimentos de independência, na famosa Batalha do Genipapo. Ocorre que algumas instituições tipicamente constituídas por brasileiros passaram a se organizar, principalmente a maçonaria, liderada por José Bonifácio de Andrade Silva, que
era um dos líderes dos movimentos de independência. Então juntou-se a outras pessoas da elite brasileira e passaram a incentivar essas revoltas, incentivar os movimentos de independência. Nós, ao estudarmos, ao analisarmos todo o processo de independência, percebemos que, na verdade, em linhas gerais, o 7 de setembro representou um golpe para o povo brasileiro. Por que um golpe? Porque o povo brasileiro queria que o Brasil se tornasse livre de Portugal, mas que adotasse o regime republicano. Isso porque foi assim nos Estados Unidos e em outras partes da América. Todas as colônias que se tornaram independentes instituíram de imediato o regime republicano. E o Brasil não. O Brasil continuou com a monarquia. Por isso que se diz que a independência, o processo de independência das colônias espanholas foram diferentes do processo de independência da colônia portuguesa aqui na América, que era o Brasil. Por quê? O Brasil, ao invés de adotar a república, continuou com a monarquia. Ou seja, já era desejo de Dom Pedro I tornar o Brasil independente de Portugal, e para isso teve que deixar de cumprir ordens, determinações que vinham da coroa portuguesa para que ele cumprisse aqui no Brasil. Ao deixar de obedecer essas leis, essas ordens, ele simpatiza com o processo de independência brasileira, a ponto de chegar no dia 7 de setembro de 1822, declarar o Brasil independente. Uma independência um pouco, não muito completa, porque esse grito valeu apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O restante do território brasileiro veio a buscar sua liberdade depois, inclusive aqui o nosso estado do Piauí, que se tornaria independente em 1823 apenas, um ano depois do Grito do Ipiranga, que foi em 1822. O que temos para comemorar nesses 200 anos de independência do Brasil, no nosso famoso bicentenário? O sentimento de liberdade, o regime democrático instituído no Brasil, dando liberdade liberal, democrática para toda a população, mas alguns pontos negativos nós temos que destacar. Mesmo após a independência, o Brasil continuou ainda com a cultura de exportação, continuou com a escravidão africana, e isso não significava uma liberdade total para o povo brasileiro. Mas estamos hoje completando esses 200 anos na expectativa de buscar cada vez mais liberdade para o povo brasileiro, mais desenvolvimento econômico, político e social. Portanto, dizemos: viva 200 anos de liberdade, viva a independência do Brasil, e por que não dizer viva Dom Pedro I, como foi o grito de Simplício Dias da Silva lá em Parnaíba, ao declarar o Piauí independente de Portugal. Portanto, esses 200 anos significam uma evolução, um processo que vem se desenvolvendo até os dias atuais. Portanto, fica aí a nossa mensagem para todos aqueles que gostam, que analisam, que se tornam críticos da história do Brasil. Um grande abraço a todos. Professor Luiz Roseno, aqui da cidade de Coivaras, no estado do Piauí. Um abraço a todos e obrigado.